aí tive conhecimento que havia uma vaga na empresa Lever, a que faz os detergentes, uma vaga para estudos de mercado, coisa que eu nem sonhava que existia. Eu tinha feito um curso de psicologia, estive cá um belga, com ele aprendi estatística para fazer a aplicação dos testes psicotécnicos, portanto fomos bem ensinados também do ponto de vista estatístico, daí a facilidade com que depois eu no INP pude dar cálculo estatístico e análise multivariada, foi graças a isso. E depois, graças ao Lever, aprendi o que havia a aprender em estudos de mercado. Não só do ponto de vista teórico, como do ponto de vista prático. Na Lever havia uma educação fundamental. É que nós entrávamos na Lever, só começávamos verdadeiramente a trabalhar no nosso lugar, em geral, ao fim de um ano. Chegou a ser ao fim de 2. Depois, quando eu fui, já só demorei um ano, porque tive de passar pelas fábricas, pela distribuição, pelas vendas, por tudo, por todos os serviços da empresa. Nessa altura já sabia o que era a empresa, então agora vais para o teu lugar nisso. A cadeia de estudos do mercado normalmente é concebida como quanto é que gastam de margarina, quantos quilos, quantas marcas, etc. É esse o nível a que os estudos do mercado, de modo geral, se movem. Tal como as sondagens de opinião pública, quem vai votar no PSD, ou no PS, ou no PCP, onde é que vai votar? E fica-se por aí. E eu tive uma ideia diferente e concebi os estudos de mercado como uma aplicação científica. Para mim, o que me interessava era aprender como é que eu lido com as pessoas para saber coisas dessas pessoas e fazer compreender que se queremos saber alguma coisa a sério, isso remete para um problema que já vinha dos gregos e que, graças ao meu curso de filosofia, eu também já tinha aprendido, e essa coisa chamava-se epistemologia. E, mais ainda, essa epistemologia era mesmo a base do conhecimento humano. E depois, desculpa, mas tem que também, embora eu seja filho de matemática, os outros não eram, mas têm que saber matemática. E isso é que era fundamental, porque a ciência obriga à quantificação. E depois o que seguia. E em particular, as análises fatoriais, que são as coisas mais interessantes e que mais concretamente mostram a diversidade do real. E isso mostrava também, do ponto de vista epistemológico, que o real se deixa ler, mas que pode ser lido de várias maneiras, porque diversas análises matemáticas revelam diversos aspectos do real. Daí também que todas as conclusões se tirem sempre provisoriamente e que não existe a verdade. E tudo isto era o que eu queria transmitir. Certamente não fui capaz, mas pelo menos eu desejava que olhassem a ciência como uma coisa mais bonita que havia no mundo, é extremamente frágil, vagarosa, que muda com o tempo, mas que a gente vai aprendendo tanto, a pouco e pouco. Pois não era assim, eu pensava mal, pois antigamente, pois julguei que, e pronto, e a gente ia aprendendo. Eu fiz um estudo, pedi aos meus alunos para fazerem um estudo, colaboraram, para fazer um estudo sobre dentífricos, e o estudo foi extremamente interessante, deu realmente muito gozo a todos os participantes, quer a mim, que era o orientador, que era aos alunos, que eram os executores, porque depois a análise multivariada mostrou que as marcas obedeciam efetivamente aos slogans. Os slogans eram decisivos na compra das marcas. Tive uma tarefa extremamente interessante, que foi a descoberta de novos produtos,
procuravam-se novos produtos e lançar novos produtos no mercado português, e eu tinha de avaliar se eles podiam ser aceitos ou não pelo mercado português. Portanto, se valia a pena apostar naqueles produtos. Eu estava na Lever, e a Lever montou o seu computador, que eram 2 andares, salvo eu, pelo menos era um, pelo menos tinha um andar, porque eram umas máquinas enormes. Ao mesmo tempo, a Lever, em paralelo, continuou a fazer tudo à mão. Nós, nos estudos de mercado, tínhamos uma coisa que se conhecia pelas separadoras de cartões perfurados. Era com cartões perfurados que nós trabalhávamos. E aqueles cartões perfurados eram uma coisa extremamente chatinha de fazer, mas tinha que ser feita. Depois aquilo passava pelas separadoras e a separadora separava os que tinham o buraquinho no mesmo sítio. Saíam aqueles cartões. Por exemplo, uns cartões saíam com as donas de casa que sim tinham margarina. E depois saíam os cartões das donas de casa que não tinham a margarina. Ou tinham o buraquinho ou não tinham o buraquinho. Era assim que eram os separadores. E depois é que se faziam as contas. Nós pensámos em fazer um determinado negócio e tínhamos uma determinada quantia. E quando chegamos ao momento em que se diz quanto é que tu tens de dinheiro para investir, eu que já tinha ouvido várias coisas, eu disse assim, então suponhamos que eu que tinha X milhões de dólares, tudo se passava em dólares, claro. E eles fizeram um sorriso, bom, isso é uma brincadeira, não é? E eu respondi, não é uma brincadeira, é mesmo assim. Nós não tínhamos ideia do que era aquele mundo em que nos estávamos a meter. Era um mundo completamente alheio. O que foi Portugal a abrir-se ao exterior foi extraordinário. Porque nós tínhamos tido 40 anos em que não fazíamos ideia do que é que o mundo andava. E depois, quando começámos a ver, tínhamos uns tostões e pensávamos que podíamos gastar uns tostõezitos para fazer assim umas coisas. Não podíamos. Não era possível. Era o provinciano que saía, que ia lá para fora, felizmente era um provinciano que tinha, como é que eu hei de dizer, tinha o descoco de se confessar como tal e de assumir que o era e por isso pôde a pouco e pouco deixar de ser tão provinciano. Felizmente. Foi assim que fomos crescendo e agora já estamos bastante melhor. Nem se compara. O que é hoje Portugal. A Manuela Silva foi uma joia que meteu num serviço do Estado a mim com o currículo da PIDE que tinha. Portanto, foi uma coragem extraordinária. E isto é uma coisa absurda, porque eu não era nada. Ainda para cúmulo, não era nada. Não era coisa, não era um ativista, nem pouco mais ou menos. O que era uma pessoa normal num mundo que não era normal. E tinha um defeito tremendo, é que dizia o que pensava. E depois dizer o que se pensava era uma coisa perfeitamente catastrófica. Eu em Coimbra, onde fiz uma primeira parte da licenciatura, tomei parte, íamos encebar a alta a caminho da Baixa com sabão para os cavalos da Guarda Republicana caírem. Porque nos anos 50, a PIDE e sobretudo a polícia de choque lá em Coimbra bateu-nos pancada como gente grande. E eu só então é que percebi que um dia fui convidado
Queres ver uns rapazes cá do sítio que estiveram agora uns tempos em Lisboa? Vem connosco. Eu fui vê-los. Eles abriram a camisa e estavam todos cheios de pontos escuros. Eram as brasas dos cigarros com que os queimavam e a tortura que eles tinham sofrido. Eu, nessa altura, acordei. Eu não sabia que isso era possível. Nós não sabíamos nada. Eu, felizmente, ainda era suficientemente moço para ter acordado. E tive o prazer e a alegria de tocar, acompanhava o Zeca Afonso e pertencia ao grupo do António Portugal, de maneira que a PIDE olhava-me: quem é este tipo? Devia ser um terrível comunista. Não era nada, era um tipo normal. Passei a ser um tipo normal, porque não era. Até aí era um ignorante que não sabia o que se passava em Portugal. Depois passei a ser um tipo normal, sabia, pensava e comecei a dizer coisas. Aí começou o sarilho. Não se podia dizer. Mas o que é verdade é que saiu esta frase, que era uma frase perfeitamente proibida. Eu dizer que os estudos de opinião que eram fundamentais e que só podiam ser feitos em democracia, claro que era para ser cortada. O que é espantoso é a coragem que a Manuel da Silva teve em deixar escrever aquilo. Isso é que eu nunca deixarei de reconhecer e tenho muito gosto em reconhecer. Que a ciência tem que começar por ser qualitativa, porque só podemos falar qualitativamente. Eu posso dizer, isto é duro e aquilo é mole. O que é que faz ser duro, o que é que faz ser mole? E, portanto, é qualitativo. Depois, quanto é que é duro, quanto é que é mole? E entramos no quantitativo. O que não pode é deixar de ser as duas coisas. É qualitativo e quantitativo, forçosamente. E depois não pode manter-se ao nível meramente empírico. Tem de criar uma teoria para poder explicar alguma coisa, porque ficarmos com factos não são nada. Só são se enquadrados por uma certa teoria, uma maneira de ver. Uma amostra da população representa normalmente mal a população. A população que ela representa é subrepresentada e tem enviesamentos. Às vezes, como a população é muito homogénea em relação a um assunto qualquer, dá sempre bem. Qualquer que fosse a amostra, dava sempre bem. A escusam de se preocupar com fazer a amostra. Toda a gente pensa da mesma maneira. Aquilo é evidente. Às vezes basta ouvir 2 chofres de táxi. A gente já tem tudo. Chega.